Se até lá Jesus não tiver voltado, nós vamos estar aqui queimando e vendo esses jovens queimando na presença do Senhor. Aleluia. Pastor Arthur, aproveita, pastor Arthur. Aproveita que o ambiente está aleluia. Glória a Deus, amém? Estenda as mãos para cá, ore por mim agora, em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, eu recebo a oração desses nossos irmãos, os teus filhos, Pai, que estão aqui agora, Senhor, e eles querem ouvir o Senhor, não a mim, Pai. Eu só quero ser, ó Deus, como diz o pastor, o garçom aqui, que vai servi-los na mesa do Senhor. E que assim seja, meu Deus, que toda palavra que sair da minha boca, ela não volte para mim vazia, Senhor, mas que ela antes faça aquilo para o qual o Senhor a enviou, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, transformação na fé, na mente, em nome de Jesus. Pai, eu me coloco na tua presença, Senhor, para que o Senhor possa me usar como um vaso do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, vamos sentar em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Tudo isso que Deus está fazendo, irmãos, não importa apenas começar. Ao longo de muitos anos de caminhada com Deus, a gente já viu muita gente boa começar e começar bem. Obrigado, irmã. Começar e começar bem. Mas às vezes na caminhada, irmãos, existem alguns desgastes. E esses desgastes, se nós não soubermos lidar com eles, eles são como uma flecha, como um dardo inflamável do maligno, que vem muitas vezes para ofuscar a nossa fé. E aí nós continuamos dentro da igreja muitas vezes, mas somos mais socialmente cristãos do que verdadeiramente filhos de Deus. E esse é o grande risco da igreja nos dias atuais. Hoje temos falado muito em reino, cantávamos agora que venha e permaneça o teu reino inabalável, e é verdade, amém? Mas nós somos a geração do reino de Deus. Nós somos a geração que carregamos sobre nós o compromisso de não deixarmos o reino de Deus se tornar uma religião. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de viver e de trazer os céus para a terra, de buscar a presença de Deus, para que realmente nós vivamos os céus aqui nessa terra. Porque se nós não vivermos os céus aqui nessa terra, irmãos, de nada valeu, porque tampouco viveremos o céu nos céus. E para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa tomar algumas decisões na vida. Alguém já disse que a vida é feita de escolha, e eu entendo que a escolha soberana de Deus é que nos trouxe até aqui, amém? É isso que nós queremos. Mas Deus, Ele não nos obriga a estarmos aqui. Deus não obriga ninguém a estar na presença dEle, na palavra dEle, na casa dEle. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa.
eu cearei com ele e ele ceará comigo, diz o Senhor. Então Deus não me obriga, Ele pode bater, Ele pode estar batendo já há algum tempo a porta da nossa vida, mas ainda assim, Ele não mete o pé na porta e invade. Ele quer que a gente, ouvindo a sua voz, a gente se levante e abra a porta para Ele. Deus quer que a gente permita que Ele fale conosco, que Ele nos molde, que Ele trabalhe em nossas vidas, para que realmente possamos dizer: eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. Aleluia! A Bíblia conta a história de um homem. Vamos em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho do pai de Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, né? Quando Deus mudou assim seu nome. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Quem achou, diga aleluia. Então diz assim, irmãos: viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Harã gerou a Ló. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. Amém? Olha aqui para o pastor um minutinho. Qual que é o ciclo da vida? O comum são os pais sepultarem os filhos, ou os filhos sepultarem os pais? Eu não quero sepultar meu filho, mas eu sei que um dia, se Jesus até lá não tiver voltado, Ele terá que me sepultar. Essa é a regra original da vida. E esse homem Terá, ele passou por uma experiência terrível, irmãos. Ele precisou sepultar a seu filho, o Harã, que era o seu filho mais moço. Era Abraão, Naor e Harã. Harã foi pai de Ló, e agora então Harã faleceu. Harã morreu lá em Ur dos Caldeus, na antiga Babilônia, onde aquele povo, aquilo lá era o berço da idolatria, da feitiçaria. E quando isso aconteceu, isso impactou Terá, ao ponto de Terá não querer mais continuar vivendo ali. Creio eu que Terá nem imaginava que era o próprio Deus o tirando dali. Porque a verdade, irmãos, que nós precisamos abrir o nosso entendimento para as coisas de Deus. Quem aqui ama o Senhor? Você ama o Senhor? Amém? Fica com a tua mão levantada, que eu quero ver quantos amam o Senhor. Aleluia. Amém? Então você precisa entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Aleluia. Então nós temos que aprender que, independente daquilo que foi agradável ou desagradável para nós, existia um propósito de Deus. Eu digo uma coisa para vocês: eu creio que Terá
quando o seu filho Arã morreu, ele simplesmente se desiludiu com aquele lugar. E ele sentiu algo dentro dele, e ele chegou para a família, diz logo abaixo, que aqui vai falar um pouquinho das gerações. Versículo 28 diz então que morreu Arã, estando com seu pai Terá ainda vivo. Versículo 31 diz assim: tomou Terá a Abrão seu filho, a Ló, filho do seu filho Arã, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Diga aleluia. Irmãos, na morte daquele menino, ou daquele homem, vamos dizer assim, já era um pai, né? Na morte daquele filho, Deus quis arrancar ele daquela vida medíocre, no meio de toda aquela sujeirada, e levar ele a escrever uma nova história, fazer daquela família uma nova geração, uma geração de filhos escolhidos pelo Senhor. Como é que pode que Deus é esse, que no meio do caos, Ele muda uma história? Esse é o nosso Deus. Então não te apavora com o caos. Não fica preocupado se os teus dias estão sendo dias de caos. Não fique preocupado se você foi mandado embora daquele lugar. Não fique preocupado com as coisas que estão à tua volta. Mas entenda que sobre todas estas coisas, Deus nos faz mais que vencedores, porque Ele nos ama. E todas estas coisas, se nós o amamos, não vem para nos parar, não vem para nos prejudicar, não vem para nos fazer cair da presença de Deus. Elas vêm para nos empurrar do ninho. Todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam juntamente. Existe uma engrenagem de Deus, irmãos, que está girando, e que embora a gente não consiga enxergar, ela existe. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No meio do caos, Deus fala com Terá, no íntimo dele, e diz: Terá, teu lugar não é aqui. É isso que tu quer para a tua casa, é isso que tu quer para a tua família, Terá. Você acaba de perder o teu filho mais moço. O nome Arã, a tradução desse nome quer dizer ressecado. Ressecado. Uma pessoa ressecada, ressentida, endurecida. Eu não sei o que aconteceu naquele lugar para aquela família, irmãos, mas eu sei que o impacto foi ressecar a vida daquele homem ao ponto de levá-lo à morte. Mas eu sei também que a morte daquele homem fez com que aquela família partisse. Talvez nesses dias você está tendo algumas perdas, e essas perdas, meu querido, se Deus permitiu que viesse na tua casa, na tua família, se viesse bater a tua porta, elas não vêm para te parar, não. Elas querem te mover desse lugar. Eles querem te tirar, talvez, dessa vida automática que você tem vivido, onde aparentemente parece que tudo está bem, todo barco navega bem quando o vento é a favor. Mas agora você de repente está passando por um momento diferente na sua vida. Talvez você anda preocupado, talvez o teu negócio não está indo muito bem. Mas eu quero dizer para você, alguém já falou isso, que toda crise, ela só é uma crise se nós olharmos ela com olhos de crise. Porque se nós olharmos ela com os olhos de Deus, ela é uma oportunidade.
Todo o problema é um negócio, irmãos. Toda dificuldade que você passa é um negócio. Tudo é uma saída que Deus dá. Basta a gente ouvir a Deus, olhar as coisas com os olhos de Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, será grande a nossa treva. Então nós temos que olhar as coisas, não sempre com aquele olhar de desespero, de lamentação, não. Eu sei que muitas vezes não é fácil, queridos. Aqui não está falando o Superman, não. É o Arthur, aquele que já levou, que já caiu, que já levantou, aquele que todo dia tem que lutar para permanecer em pé. Mas eu quero dizer para você que isso é uma decisão. Você decide se colocar em pé para Deus falar com você, ou ficar prostrado chorando. Você decide se você vai ouvir a Deus e seguir o que Ele fala, ou você vai ficar a vida toda se lamentando, como a gente fala aqui, né? De uma forma até irônica, mas profunda, lambendo as feridas. É a gente que decide. Eu decidi me levantar. Um dia eu caí no mais profundo abismo e lançaram pedras sobre mim. Mas lá no fundo do poço, assim como Jeremias fez, eu clamei pelo nome do Senhor. E eu disse: Senhor, o meu lugar não é aqui. O meu lugar não é no fundo do poço, não. O meu lugar não é aqui, desejando o mal para quem me feriu. Não. Tudo isso aconteceu porque o Senhor tem um propósito. E o dia que eu entendi isso, Deus me mostrou o propósito. O dia que eu entendi isso, a porta se abriu, eu entrei no plano de Deus, estava ali. Eu é que não estava vendo. Eu estava preso no passado. Assim como Terá acabou ficando preso no passado. A Bíblia diz então que Terá chega para sua família e diz assim: olha, vamos embora daqui. Nosso lugar não é mais aqui. Nós estamos vendo, Arã morreu e eu não quero perder mais nenhum de vocês. Quem quer ir comigo? E Abrão e Sarai disseram: nós vamos, pai. E eles partiram. E aqui é que vem uma vigilância que nós temos que ter. Não basta apenas se levantar. Não basta apenas subir ao monte do Senhor. É preciso permanecer nele. Não basta apenas ouvir uma voz de Deus e partir. Nós temos que ouvir a voz de Deus, não podemos deixar nada nos parar, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus e seguir em frente. Mas veja bem o que acontece. A Bíblia diz aqui, no versículo 31 diz assim: tomou então Terá Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Olha que coisa séria isso aqui, irmãos. Eles saem de Ur dos Caldeus em direção àquela que mais tarde Deus vai declarar: essa é a terra da promessa. Essa é uma terra abençoada. Essa é uma terra que emana leite e mel. Essa é uma terra que tudo que você plantar vai produzir, vai prosperar. A terra de Canaã. Mas então a caminho ele encontra o quê? Ele encontra uma cidade que leva o nome de quem? O mesmo nome do filho que ele havia perdido.
e ali terá para. Ele não saiu para habitar em Harã. Ele saiu para morar em Canaã. Mas ele encontra uma cidade com o mesmo nome do filho. Aquele filho querido, o mimoso, sabe aquele, o último? Quem aqui é o último filho? Quem aqui? Ei, Jesus, a gente é mimoso, né? Eu sou o último filho. E é verdade, irmãos. Então eu vou dizer um negócio para você. Ali Harã se deixa levar pelo sentimento. Ali Terá, se deixa levar pelo sentimento. Ali Terá se prende ao passado. E fica ali. E habita ali. Ou seja, ele arma suas tendas ali e faz daquele lugar a sua casa. Ele fica morando ali em definitivo. Ele não vai mais à frente, porque ficou preso ao sentimento de perda. Talvez o coração de Terá, todo o coração de pai, uma forma de dar honra, de honrar aquele filho que morreu, não sei. Mas eu quero dizer algo para você. Que nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós temos que escolher ir em frente e não parar no passado. Nós não podemos parar no passado, porque se nós parar no passado, irmãos, nós vamos perder aquele lugar que Deus tem para nós, a vida, o propósito que Deus tem para nós. E às vezes nós sofremos uma perda e nós achamos que aquilo ali é o fim. E não é, queridos. Não é. Às vezes a perda, eu não estou dizendo de um familiar nesse caso aqui, mas não sei. Mas quando Deus fala algo, algumas perdas são de Deus. Como a gente costuma dizer, perder para Deus é bom. Amém? Perder para Deus é bom, irmãos. Que coisa boa quando a gente perde para Deus. Coisa boa quando a gente quer alguma coisa. Coisa boa quando a gente tem um propósito de vida. Coisa boa quando a gente tem uma meta e a gente perde aquilo ali. Deus nos vence. Não são os homens que vencem, não são as mulheres que vencem, é Deus que tem que vencer. Aleluia! Deus tem que nos vencer. Deus tem que vencer a nós. Nós não podemos ficar parados. Terá para em Harã, e diz aqui, versículo 32: foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá aonde? Você está vendo, irmão? Para onde que Deus queria levar ele? Para Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra de propósito, uma terra que é a terra dos filhos de Deus. Amém? Até hoje o lugar que Deus tem preparado para nós viver a salvação dele é a nova Canaã que há de descer do céu. É a nova Jerusalém. Amém? É lá. Até hoje isso é mencionado em forma de bênção para nossas vidas. Tamanha essa bênção. Mas Terá morreu a caminho, porque ficou preso a algumas coisas. E nós não podemos parar. Paulo falou, olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3. Vamos lá em Filipenses capítulo 3. Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses.
Filipenses capítulo 3, versículo 12. Quem achou, diga aleluia. Diz assim, irmãos: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia, amém. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Querido, nós fomos alcançados para alcançar alguma coisa, para alcançar um lugar, para alcançar alguém. Nós fomos alcançados, não foi, querido, perdão, não te ofenda, não foi para esquentar o banco da cadeira, a cadeira da igreja. Não foi para isso. Não foi para vir aqui apenas no sábado à noite e entrar, né, como a gente diz, entrar na presença de Deus, que de repente depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas como algumas pessoas dizem, não, vamos lá para nós ir, vamos até a presença de Deus. Verdade, a presença de Deus foi o que te trouxe, irmão. Amém? Foi ela que te trouxe aqui. Não tem como a gente entrar na presença de Deus, sabe por quê? Você sabe por quê que não tem como a gente entrar na presença de Deus? Porque não tem como a gente sair. Aleluia. Depois você lê o Salmo 139, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Você não tem como entrar num lugar onde você já está. Não tem como. O salmista Davi diz: aonde eu irei da tua presença? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está. Não tem, irmão. Amém? Depois leia em casa. Leia em casa, Salmo 139. Vai ser benção. Quando você discernir a presença de Deus, querido, você vai ver, vai ser tão mais fácil viver o reino de Deus. Você vai entender que Ele está em todos os lugares, a todo tempo, que você nunca está sozinho, que Ele vai estar conosco para sempre. Aleluia, amém? Então aqui em Filipenses, Paulo diz assim, versículo 13, continuando: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que ele faz? E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, diga aleluia, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo
todas as coisas. Diga aleluia. Queridos, aqui Paulo está falando daquilo que lhe está proposto. Mas a minha pergunta, Paulo aqui ele fala de que existe algo proposto para ele. Ele não fala exatamente do que está proposto para ele. Porque o que estava proposto para Paulo talvez não seja exatamente aquilo que está proposto para mim. Mas o meu papel, assim como o do Paulo, é deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Você não pode parar, irmão. Nós não podemos parar nas nossas perdas. As perdas, elas vêm muitas vezes trazer a nós um pensamento depreciativo a nosso respeito. Um pensamento de que somos incapazes, de que não conseguimos, de que aquilo que nós até pensamos um dia, que Deus falou conosco, não, aquilo é demais para nós, não é para nós. Esse é o intuito muitas vezes do inimigo agindo através da perda, através do trauma, através de uma situação que aconteceu no passado. Mas eu quero dizer para você mais uma vez, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apenas ame a Deus, irmão, e viva o propósito dele. Não pare naquelas situações que muitas vezes arrancaram algumas coisas de você. Não morra fora do plano de Deus, irmão. Eu não autorizo você a morrer fora do teu propósito. Eu não autorizo, eu falo isso profeticamente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você não vai morrer antes de cumprir o teu propósito. Não vai, porque você não vai parar. Porque você não vai ficar se lamentando. Você vai se levantar. O se levantar é uma decisão. Se levante, meu irmão. Se levante. Acredito que a maioria de nós que aqui estamos um dia precisou escolher se levantar, senão talvez não estivesse aqui. Talvez teria voltado para o mundo. Talvez estivesse pior do que quando chegou. Nós precisamos nos liberar dessas coisas. A Bíblia conta, volta lá para Gênesis, que depois que Terá morreu, Deus precisou levantar a próxima geração. Mas o mais triste de tudo isso, queridos, para mim está no versículo 32. Quando fala que Terá morreu em Harã. O mais triste para mim é ouvir que um homem foi chamado por Deus para entrar na terra da promessa e morreu a caminho, porque parou com os obstáculos da vida. No passado nós cantávamos uma música linda, vocês lembram? Quem é que lembra? A pastora deve lembrar ali, o pastor também. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É crescer ou vencer na música? É a mesma coisa, crescer e vencer. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Querido, todas as batalhas da fé que nos vêm, elas vêm para nos afiar, para nos preparar, para nos fazer alcançar aquilo que Deus tem para nós. Depois que ele morreu, então, versículo 12 diz assim: ora, já que Terá não foi, amém? Ora, você entende esse termo? Ora, Terá parou, Terá morreu na sua perda,
no seu prejuízo. Terá ficou ali, parado. Ora, eu vou ter que chamar Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não havia nem mostrado para Abrão. Deus ainda iria mostrar: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Amém! Nós estamos aqui, e o nosso pai da fé é Abraão. Ele é o nosso pai da fé. Ele ousou acreditar sem ver. Isso é fé. Fé não é ver para crer, é crer para ver. Fé não é você acreditar naquilo que os teus olhos estão vendo. Querido, isso aí qualquer um acredita. Você acredita que isso aqui é uma garrafinha plástica? Sim ou não? Sim, né? Claro. É um plástico. A gente não precisa de fé para isso aqui. Fé é os nossos olhos não verem, mas o nosso espírito crer. Abraão não tinha visto nada ainda. Nada. Deus apenas disse: eu vou te mostrar, Abraão. Eu te mostrarei onde tu vai. Tu vai? Tu vai, Abraão? E a história conta que Abraão foi. A história conta que partiu dali Abraão. Diz aqui versículo 4: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Ele não levou o Ló foi com ele. Por isso que depois teve que se apartar. Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas e a gente quer mudar para ficar melhor. E aí depois lá na frente nós temos que consertar. Foi o que Abraão teve que fazer. Deus não mandou ele levar Ló. Lá na frente deu atrito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão precisou então se separar do seu sobrinho Ló. Tá? Mas diz aqui que partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele foi, e foi Ló com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Diga glória a Deus. Amém, queridos. Que você possa ser, que a gente possa ser como Abraão, que ouviu a voz de Deus e partiu. Ouviu a voz de Deus e fez aquilo que Deus mandou. Se levantou, ouviu o que Deus tinha para falar e praticou o que Deus falou. Não ficou parado no tempo. Não morreu fora da promessa. E nós não vamos morrer fora dela. Amém, queridos? Se nós não permitirmos isso, irmãos, Deus, ainda que muitas coisas de bom nós tenhamos, Deus ainda assim terá algo contra nós. E eu quero dizer um negócio para você. Não tenha Deus como teu inimigo. Pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Porque Deus sempre vence, irmãos. Não tenha Deus como inimigo. Jesus disse no Sermão da Montanha: reconcilia-te depressa com o teu adversário, quando vais a caminho com ele. Qual adversário Jesus está mandando a gente se reconciliar? Com o diabo? Será que é o diabo o vosso adversário? Que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar? É desse que Jesus está falando? Não. Jesus está falando de uma condição que muitas vezes nós estamos na nossa vida.
Jesus está dizendo: olha, existem momentos da sua vida que Deus é teu adversário. Existem momentos da sua vida que você está tendo uma queda de braços com Deus, porque Deus está querendo uma coisa e você está querendo outra. Deus quer de um jeito e você quer de outro. Você não quer se dobrar a Deus, então Ele é teu adversário. Não tenha Deus como adversário. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, com esse adversário, com o Senhor, para que Ele não te entregue para ser aprisionado. Reconcilia-te, porque se a gente não se reconcilia, irmão, aquilo que nós estamos fazendo e que nós não nos reconciliamos com Deus, acaba nos prendendo. Paulo disse aos romanos que nós somos servos a quem nós obedecemos. Nós somos servos de quem obedecemos. Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus, mas eu sou adversário da vontade dEle? Como é que eu posso dizer isso? Eu estou me enganando a mim mesmo. Como é que eu posso dizer que eu sou de Deus, mas Deus quer algo para mim e eu fico batendo em outra coisa? Precisamos nos voltar para o propósito, para aquilo para o qual, o prêmio da soberana vocação de Deus, pelo qual fomos chamados. Aquilo que um dia Deus disse que é para fazermos, é o propósito dele para a nossa vida. Não vai parar ali. Deus vai se revelar mais a você, Deus vai se abrir mais. Eu conversava hoje com o irmão Mateus, estava vindo hoje culto dos jovens, a gente estava conversando. Irmãos, uma vez eu pensava que fazer a obra de Deus era estar em evidência numa igreja, era ser chamado o pastor Arthur, o pastor, porque o pastor, irmãos, da igreja, de certa forma ele está em evidência. Cristo é o cabeça da igreja espiritual, sim, amém? Mas não há como nós negarmos que o nosso líder aqui é o pastor Wagner, amém? Sim ou não? Ele acaba sendo o cabeça da igreja física. Não é que ele queira ser o Deus Todo-Poderoso, não é isso. Mas nós o amamos, nós o respeitamos, nós o honramos como o sacerdote desse lugar, amém? Como profeta, como anjo dessa igreja. Mas eu pensava, irmãos, que fazer a obra de Deus era apenas eu ser o pastor, eu ser o líder, eu estar em cima do altar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu essa madrugada estava falando com o pai, e eu disse para o pai: pai, eu não quero estar em cima de um altar físico, se eu não puder ser o sacrifício no teu altar. Eu não posso subir lá para matar alguém se o Senhor não me matar primeiro. Eu preciso que o Senhor me mate. Tem algumas coisas aqui, pai, que o Senhor precisa me matar, e o Senhor sabe muito bem o que é. Então assim, pai, me mata eu primeiro aqui. Me mata. Eu quero morrer no teu altar primeiro. Aí quando eu subir lá vai ter um altar, e o Senhor vai me usar para poder fazer de outros um sacrifício vivo ao Senhor também. Amém? Porque não adianta, irmãos. Querido, não adianta. Eu vou confessar algo para você aqui. Eu tinha meditado numa palavra, e eu até pensava que aquela palavra era para eu trazer para a igreja. E o Espírito Santo falou para mim: meu filho, não fale sobre essa palavra, porque você precisa se alinhar com ela.
Você não tem legalidade para pregar ela para a minha igreja, se você primeiro não se alinhar com ela. Amém, queridos? Lembra que eu falei que aqui não tinha nenhum super-homem? Nós precisamos primeiro ser o sacrifício, irmão. Senão não adianta, irmão. Lembra que nós falamos lá no início que nós somos os responsáveis por não fazer do reino de Deus mais uma religião? Senão nós vamos fazer, irmão. Porque Jesus disse o seguinte, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum nós vamos entrar no reino. E como que era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça deles era assim, irmão: eu prego para os outros. A minha vida, aí sou eu e Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que impõem uma carga pesada sobre o povo, mas vocês nem com o dedo mínimo conseguem carregar. Se a nossa justiça não exceder essa justiça porca, essa justiça suja, irmão, que a gente vê. Por que a gente vê tanta gente ferida hoje na igreja do Senhor, irmãos? Porque um dia o pastor pregou que ele era um superman, e que as pessoas tinham que também levitar e voar, porque elas tinham que ser perfeitas, porque senão elas não eram de Deus. Ele impôs uma geração de falsos profetas, que impuseram sobre a igreja de Cristo uma doutrina que é um jugo pesado que nem eles conseguem carregar, nem eles conseguem, também não querem, e colocam sobre o povo um jugo pesado, um jugo de juízo, que julga, que não está ali para ajudar, para consolar, que parece que o pastor está com o cajado assim levantado, só esperando para ver se a ovelha vai tropeçar, para dar uma no pé da orelha dela e fazer ela cair de vez. Mas nunca com aquele remédio do Espírito para curar a ferida da ovelha, com aquele óleo, com aquele bálsamo, não, mas com o cajado para matar, com o cajado para derrubar, para destruir. Então, queridos, chega desse evangelho sujo, chega disso. Eu dizia para o meu pai essa madrugada, eu dizia: pai, eu não quero isso. Por isso que eu disse, por isso que o pai me disse: filho, não leva aquela palavra, não leva, eu vou te mostrar o que tu tem que falar. Aquela você olha para você não fazer igual. Nós não podemos impor. Chega desse tempo, irmãos. Nós somos responsáveis por escrever uma nova história, por fazer tudo diferente, irmãos. Mas nós precisamos querer fazer. Se nós ficar ali sempre lambendo as nossas feridas, porque alguém nos feriu, porque alguém falou mal de nós, porque alguém nos machucou, porque alguém nos traiu, porque alguém, sabe, irmão? Se nós ficar ali, sabe, pintando de bom moço, de que somos santos, de que levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor, mas no nosso pensamento nós temos intuito de morte para com quem nos feriu. Nós desejamos a morte, desejamos a perda, desejamos a destruição para elas. Queridos, nós estamos errados. Nós não estamos bem, nós estamos apenas com aparência de bondade. E Jesus disse no Sermão da Montanha, eu amo o Sermão da Montanha, eu sempre falo sermão. É a lei de Cristo, é a lei do reino, do governo celestial na terra. Leia o Sermão da Montanha, Mateus 5-7. Quando você lê aquilo ali, se você tem alguma área da tua vida que não está convertida ainda, você converte. Converte.
Eu já leio, eu acho que mais de umas 30 vezes, eu acho, o Sermão da Montanha. E todo dia eu gosto de ler alguma coisa do Sermão da Montanha. Sempre fala algo diferente com a gente. Jesus, ele falou no Sermão da Montanha, irmão, que aquele que tem sede e fome de justiça será o quê? Será farto. Mas se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Diga aleluia. Por que a gente quer justiça para os outros e misericórdia para nós? Como a gente é mau, irmão. Nossa, às vezes eu fico pensando, Deus, só o Senhor mesmo para amar a gente. Eu estava falando com o mano ali, dizendo, mano, Deus viu tudo que o cara fez. Deus viu tudo, as coisas boas, mas as coisas ruins. Deus, até o que a gente não fez, mas que a gente desejou fazer e que estava no pensamento, Deus também viu, irmão. E Deus não abriu mão da gente. Como não amar um Deus assim? Deus que não nos julga por aparência, um Deus que não nos julga por uma atitude no momento, um Deus que nos enxerga num plano, nos enxerga dentro de um propósito que Ele criou, um Deus que estabeleceu algo e que ainda que às vezes a gente está de um lado e está do outro, Ele diz, não filho, vamos lá, vamos em frente, vai dar certo, tu vai chegar lá, tu vai conseguir, amém? Como não amar, como não ser apaixonado por esse Deus? Deus que não nos julga, que não nos julga por algo, que não nos julga, a palavra dele nos julga, mas um Deus que não abre mão de nós. Como nós abrimos mão das pessoas por causa de algumas coisas, irmãos? Nós somos cruéis. Sabe, às vezes eu oro a Deus, eu digo, Deus, eu quero me converter. Eu preciso me converter, Senhor. Eu preciso porque a pessoa faz 10 coisas boas para mim. Quando ela erra uma coisa comigo, eu já fico diferente com ela. Ah, Deus, eu preciso me converter. Como a gente é mau, irmão. A gente pondera, a gente considera mais as coisas negativas nas pessoas do que as coisas positivas. E a gente se acha, o pior disso, que a gente se acha no direito de ficar magoadinho quando alguém nos julga. Mas é que com a mesma medida com que julgar, vós sereis julgados. Nós vamos ser julgados da mesma forma que nós julgamos. Nós precisamos aprender o que Deus diz. Misericórdia eu quero e não sacrifício. O que adianta sacrifício de tolo, irmão, se não temos misericórdia? Se basta uma coisinha para aquela pessoa não prestar mais para nós. Ah, a pessoa era uma bênção, mas de repente não, a pessoa fez isso. Para com isso, irmão. Quando aquela mulher que foi pega em adultério foi trazida diante daquele que nós declaramos publicamente que é o nosso rei, que nós amamos, é o amado de nossa alma. Jesus foi trazido diante dele, aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam acusando ela e disse a eles, olha, tudo bem, vocês querem que eu apedreje, porque a lei de vocês diz que é para apedrejar, mas vamos fazer o seguinte, só pode apedrejar quem nunca pecou. Porque se você pecou, você não tem justiça para apedrejar ninguém. Você já errou? Você já errou com alguém? E a Bíblia diz que eles foram largando as pedras e os paus e foram saindo de fininho assim, sabe? Quando Jesus levantou a cabeça, estava só ele e aquela mulher. Jesus disse para ela, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Porém, vá e não peques mais. Sabe o que quando eu ouço essa palavra de Jesus, vai e não peques mais, é que nós não sabemos ouvir a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus.
Nós não sabemos ouvir. Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus estava conversando com ela, e ela dialogando e discutindo com ele, ali numa quedinha de braço com o Senhor, né? Lutando com Deus. Jesus disse assim: olha, se tu soubesse quem te pede, se tu soubesse quem está falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. O problema é que nós somos muito samaritanos, irmão. Nós somos bons de argumento, mas somos ruins de arrependimento. Nós somos bons de argumento. Nós somos bons de conhecimento, conhecemos a Bíblia de capa a capa. Mas somos ruins de arrependimento. Nós somos ruins de interpretar e de entender o que Deus está falando conosco. Esse é o nosso problema, queridos. Eu não estou dizendo que é o seu problema, é o nosso. Eu estou junto. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Criador. Quando Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais, Ele estava dizendo para mim e para você, que nós, uma vez perdoados por Ele, nós temos o poder de ir, e aquele pecado não tem mais poder de nos dominar. Entenda isso, crente. Para de se lamentar e dizer: eu não consigo. Pare de chorar e dizer: eu não consigo, isso é mais forte que eu. Ah, sim, claro. É só você se levantar que você vai ver quem é o maior. É só você se levantar, é só você tomar uma posição, se posicionar no reino do Espírito, irmão. Ah, meu querido, se você se posicionar, está pego. Mas nós precisamos, irmãos, a escolha, eu volto a dizer, eu não estou falando da soberana escolha de Deus, a opção de nos posicionarmos cabe a nós. Deus não nos posiciona, irmão. Deus estabelece algo diante de nós. Quem abre a porta e vai em frente somos nós. É uma atitude que requer. Nós vamos ficar presos no passado? Vamos ficar presos nos lamentando no que vivemos? Deixa eu dizer uma coisa para você, mais uma vez, a terceira vez que eu vou dizer isso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmão. Doeu, foi ruim. Você chorou muito naquela época, foi, né? Foi, eu sei que foi. Eu também já passei por isso. É um processo. Mas sabe o que acontece hoje, irmão? Eu falo isso com a minha nega, minha esposa, nega é minha esposa. Eu falo com a nega todo dia isso. Eu digo: amor, glória a Deus, amor, por tudo que nós passamos. Glória a Deus, amor. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos estabeleceu no seu propósito. Deus, glória a Deus. Aquilo nos moveu. É que nem a águia que nos empurrou para fora do ninho, porque a gente estava bem ali, estava acomodado, né? Comendo a comidinha dada na boca. E Deus assim: vamos voar? Fiote de águia, vamos? Então eu vou te empurrar do ninho para ver se tu voa. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aplaude a Ele, é digno de louvor, glória e honra. Amém. É tempo de voar, irmão. Não é tempo de ficar porque a mamãe está me jogando para fora do ninho. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Só para a gente encerrar. Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2. O apóstolo João, ele escreve para a igreja que estava em Éfeso. E ele manda a carta para a igreja, mas direciona ao anjo da igreja. Amém? Amém? Por isso que quando eu subo aqui em cima desse altar, irmãos, uma vez até o pastor Wagner me ligou, me lembro, faz uns 3, 4 anos, e eu falava para o pastor: pastor, eu não me sinto preparado para pregar na sua igreja, pastor, porque eu não conheço. Eu não sei se o senhor lembra, pastor, foi um domingo à noite, e eu dizia: eu não me sinto, pastor, porque eu tenho um zelo que essa obra ela é tão linda que se eu for lá eu vou estragar tudo. Que eu sei algumas coisas da palavra que para mim não fazem efeito, mas é só informação, então não adianta eu ir lá e levar informação. E Deus, o pastor ouviu, mas não desistiu, e ficou ali, deu tempo da gente ser curado, né, pastor? Deus foi trabalhando. E hoje o meu maior temor, quando eu venho aqui em cima desse altar, irmãos, é não trazer divisão à igreja. Você sabe o que é divisão? A gente diz assim que divisão é quando o cara sai e leva meia dúzia com ele, né? Querido, se alguém foi, porque não estava aqui já. Entendeu? Isso não é divisão. Divisão. A palavra di quer dizer duas. Duas visões dentro da mesma casa. Meu maior temor é não trazer uma outra visão. Por isso que eu oro, é que eu possa pregar dando continuidade à mensagem que aquele homem leva. Eu venho aqui não para trazer uma outra visão, para você entender alguma coisa. Não, não. Aqui tudo que eu falei aqui, tudo você já ouviu da boca dele. É só o manequim que é mais largo, irmão. É só isso. Amém? Aleluia. Mas é tudo que você já ouviu dele. Porque eu não quero trazer uma outra visão. Amém? Sabe por quê? Porque eu não tenho mais a outra visão. Aleluia! Aquela visão ficou cega. Coloque-se de pé que eu vou ler em pé com você. Pode ficar em pé que eu quero ler essa última palavra em pé com você. Aleluia. Cara, eu nem sei fazer mais aquele negócio que um dia o cara fazia. Domingo passado, né, pastor, a gente estava conversando e eu dizendo: pastor, às vezes a gente ouve algumas coisas assim que uma vez era tão comum o cara ouvir, agora se o cara ouve, o cara nem se sente bem ouvindo, né? É interessante, né, pastor? Que legal isso. É uma mudança que vem, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém? Mas olha o que fala o apóstolo João para a igreja de Éfeso, então. Diz assim, capítulo 2: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isto: diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, ou seja, a igreja de Éfeso tinha obras. Conheço o teu trabalho, ela tinha trabalho. A tua perseverança, tinha perseverança, olha aí. E que não pode suportar os maus, ou seja, cara, igreja, olha, a igreja assim, ó, não era tolerante com aquilo que não era de Deus, irmão. E que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, ou seja, era uma igreja que tinha discernimento de espírito. Não, isso é de Deus, isso não é de Deus. Amém? Uma igreja com crescimento espiritual. Diz aqui mais: e os achastes mentirosos, tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
O que é primeiro amor? O que é primeiro amor? Eu já preguei muitas vezes essa palavra. E nessa tarde Deus falou algo novo comigo sobre essa palavra. Deus me disse: filho, o teu primeiro amor não é só aquilo que você já pregou. Não é só como você orava, como você jejuava, como você subia no monte para orar. Teu primeiro amor. Você já viu uma coisa? Quando você namorou essa sua namorada, está aí do seu lado, você só enxergava as qualidades dela, sim ou não? É ou não é? O cara só enxerga o que é bom. Só enxerga o que é bom. E glória a Deus por isso. Amém? O nosso primeiro amor é isso, queridos. É enxergar as coisas boas. Sabe? É não ficar procurando piolho em cabeça de prego. Sabe? Ficar ali com uma lupa, tentando comparar uma coisa com outra, deixando as coisas que para trás ficam. Vamos prosseguir para o alvo, vamos caminhar para frente. Ah, mas lá eu não gosto, eu não tenho muita relação com o pastor, porque aquele pastor, querido, era aquele. Deus está te dando, Deus está sendo misericordioso contigo. Sabe, irmão? Deus está te dando pessoas de Deus para cuidar do teu coração. Eu digo uma coisa para você, irmão. A gente não tem outro interesse senão de que você seja edificado em Cristo. Não existe outro interesse aqui, irmão. Irmão, a gente não trabalha por dinheiro. A gente não trabalha por dinheiro. A gente não trabalha por isso. Deus nos sustenta e a gente não precisa de dinheiro da igreja. Pastor não precisa, pastora não precisa. Não precisa, eles não precisam. Pastor Elenilton, a pastora Zete não precisam. Pastora Vivi, o pastor Ricardo não precisam. Pastora Jana, o pastor Cícero não precisam de dinheiro. Eu e a minha esposa, nós não precisamos de dinheiro da igreja. Nós não queremos um centavo. Nós queremos poder abençoar, poder contribuir, poder, sabe, botar a mão no bolso daquilo que Deus tem nos dado e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Não é porque outros fizeram porcaria com o dinheiro que agora você vai fechar o teu coração. Não, porque eu não confio em pastor nenhum. Querido, desfrute da misericórdia de Deus. Não é porque outros te expuseram as tuas fraquezas, expuseram, sabe, a tua intimidade, que agora você não consegue se abrir para o teu pastor, para aquela pessoa que cuida do teu coração, para que ela possa te ajudar. Não é porque os outros fizeram porcaria com o teu nome, que agora você não vai entregar a tua vida na mão do homem de Deus, para que ele possa te curar. Deixa Deus fazer a obra na sua vida, querido. Afinal de contas, você está aqui. Isso aqui é uma olaria de Deus. Isso aqui funciona assim, irmão. Deus levou o profeta Jeremias para ele dar uma passeadinha na olaria de Deus. E lá o oleiro estava fazendo um vaso. E de repente aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro pegou o barro, juntou tudo e jogou na parede. E disse: desisto. Foi isso? A gente sabe que não. Quem é esse vaso que se quebrou na mão do oleiro aí? Aleluia. Eu sou esse vaso que se quebrou na mão do oleiro. O oleiro pegou o barro. Ah, Jesus. E ele estava na roda lá.
E começou a moldar de novo. E começou a moldar. E começou a moldar. E começou a moldar. E diz a palavra que aquele segundo vaso era muito melhor do que o primeiro. Aleluia. Você acha que já foi bom? Você nem sabe o que é isso. O melhor ainda está por vir, querido. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Aqui João disse, ele disse assim: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti. Contra, grava isso. Contra. Você é perseverante, você trabalha, você tem um monte de qualidade, sim. E ninguém está dizendo que você não tem, mas você precisa mudar a tua visão das coisas. Você precisa começar a enxergar as coisas de maneira santa, limpa, como uma criança. A criança não tem maldade no coração, sabe? Uma vez o meu filho, ele pegou um taco de beisebol e entortou o taco na cabeça da minha mãe. Era de plástico, né, irmão? Claro, senão eu seria órfão de mãe hoje. E a minha velha está lá em casa, bem forte. Graças a Deus. E aí, quando eu cheguei, eu e minha esposa, a gente estava fora, a gente estava no encontro de casais. E quando a gente chegou, eu vi que a mãe estava toda errada, assim, sabe? Imagina. Eu disse: mãe, está tudo bem? O que houve? Não, está tudo bem. Eu disse: mãe, não está tudo bem, o que houve? E ela disse: meu filho, eu vou te falar, mas não é por mal. Eu queria que o Lemuel comesse, e eu sei quando a minha mãe insiste para comer. Olha o meu tamanho. O Lemuel não soube administrar a situação, pegou o taco de beisebol, pá na avó. Claro, ele tinha que idade, amor? 3 anos, né? 3 anos. Esse menino se converteu, graças a Deus. E aí, irmãos, eu levei ele para o quarto e disse para ele: filho, tu sabe o que tu fez? Sim, papai. Tu sabe que o pai vai precisar te surrar agora? Sim, papai. Tu acha que tu merece? Sim, papai. É isso que Jesus quer que a gente tenha. Que a gente possa chegar aqui e dizer: papai, pode bater porque eu mereço, papai. Bate porque eu mereço. Aleluia. Não sair daqui, porque o pastor é um espancador que me bateu, porque não sei o que. Não. Primeiro amor, tudo é bom. Só que para a gente voltar ao primeiro amor, irmão, veja bem, para voltar a ligar o primeiro amor, é preciso uma coisa. Versículo 5: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Diga aleluia. Eu vou parar por aqui. É preciso a gente se analisar, irmão. Volto a dizer para você, eu não sou juiz, cara. Quem aqui é juiz para estar julgando você? Mas a nossa intenção é, na verdade nem é nossa, irmão. Para, nossa, hoje a intenção de Deus é nos fazer refletir aonde nós caímos, irmão. Em outras palavras, onde nós fomos feridos. E sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó: lembra-te da onde, lembra o que te feriu e te arrepende. Para aí, como é que é esse negócio? Eu fui ferido e tenho que me arrepender, isso mesmo. Eu fui ferido e tenho que me arrepender.
Sabe por quê? Porque arrependimento não é aquilo que a gente pensa que é. Arrependimento não é você, sabe, chorar e dizer me perdoa. Você pode dizer me perdoa sem ter se arrependido. Arrependimento vem da palavra metamorfose, que é mudança de mente. Não existe arrependimento se não mudar o pensamento. Enquanto você pensar que aquela pessoa foi má porque ela fez aquilo com você, você não se arrependeu. A hora que você pensar que aquela pessoa foi usada por Deus para me tirar daquele lugar de comodidade, ela me empurrou para Deus, e eu estou aqui, Senhor, você se arrependeu, meu irmão. Se você pensa assim, você se arrependeu. Se você pensa assim, você foi curado. Se você pensa assim, aquilo não te fere mais, você diz obrigado. Você volta lá e diz: meu irmão, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, porque tudo que aconteceu, tudo que você fez, você nem sabia o que estava fazendo. Você estava sendo usado por Deus. Você estava sendo usado por Deus. Aleluia. Ei! Você estava sendo usado por Deus. Você diga: eu te perdoo. Eu te perdoo, meu irmão. Você me perdoa porque eu desejei o teu mal. Você pode dizer para aquela pessoa: você está livre. Aí sim, a mamãe águia vai te empurrar do ninho, mas você não vai cair lá embaixo. Você vai voar, meu irmão. Você vai voar com asas de águia. Você vai voar. Você vai voar sobre as nuvens. Você vai voar por cima, meu irmão. Vai ser por cima. Por cima. Por cima da tempestade. Eu quero voltar, Senhor, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão. Você que... Eu quero que vocês todos fechem os olhos agora. Mas eu quero convidar você. Você que Deus te pegou nessa noite. Quero convidar você a vir aqui na frente e falar para Deus assim: Senhor, eu entendi que eu preciso mudar o meu pensamento sobre